Promoção no preço do Bitcoin, será mesmo? Vamos falar no vídeo de hoje sobre o preço do Bitcoin que vem caindo ainda mais, então em 108 mil dólares, com uma queda de 2,2% em dólar no momento em que eu estou gravando esse vídeo. O preço do Bitcoin aí novamente abaixo dos 600 mil reais, momento muito interessante. Então vamos trazer alguns números, indicadores e falar um pouco sobre o que está acontecendo. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição com o link e todas as informações. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Olha só, é uma queda considerável aí, 2%. No dia de hoje, então a gente chegou aí muito próximo da máxima histórica, deixa eu colocar no mensal, em 124 mil dólares e desde então o preço já caiu 12% em dólar, o que é uma queda bastante considerável, né? Olhando aqui o preço em reais, então 590 mil reais, mas se a gente analisar o gráfico em mais longo prazo, a gente vê que teve uma correção sim, mas estamos muito próximos ainda da máxima histórica, é isso que está acontecendo, e aparentemente ainda estamos em um movimento de alta, com um pouco mais de 500% de alta desde dezembro de 2022. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Aqui a gente traz dados, informações, notícias, indicadores, gráficos, certo? Para que você consiga entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na economia e nos investimentos. Então vamos seguir aqui, preço do Bitcoin, embora tenha caído, tenha feito uma correção aí, ainda estamos muito próximos da máxima histórica. E o que é interessante é que o mercado, de uma maneira geral, está se valorizando bastante. Aqui a gente tem o SP500, então muito próximo da máxima histórica, embora com uma leve correção aí no dia de hoje, mas muito próximo da máxima histórica em valorização, e a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Até o Ibovespa nominalmente está próximo da máxima histórica. A gente sabe que isso acontece apenas nominalmente no caso do Ibovespa, porque quando a gente corrige pelo dólar, olha só, Ibovespa de 2010 até agora, corrigido pelo dólar, 33% de desvalorização em dólar, né? Então cuidado para não cair na armadilha do ganho nominal, porque no caso o Ibovespa está muito longe da máxima histórica real, né? Isso que a gente tem que estar descontando pelo M2, pela expansão da base monetária, aí o problema seria ainda mais sério, né? Temos MicroStrategy também numa situação bastante feia, abaixo dos 300 dólares, então com uma queda significativa de 2% aí de queda, então interessante o momento aí para a MicroStrategy, que está caindo ainda mais do que o Bitcoin. Mas novamente, né, isso pode ser um problema ou uma oportunidade, dependendo do ponto de vista e do que vai acontecer no futuro. Dólar americano aqui então abaixo dos 5,50, vamos ver no diário aqui, basicamente no 0 a 0, né, praticamente não se mexeu, então a cotação do dólar está mais baixa do que já esteve, né, a gente tem uma taxa de juros nominalmente alta no Brasil, 15%, enquanto que nos Estados Unidos a gente vê a queda na taxa de juros. Então esse spread aí de rentabilidade na renda fixa, digamos assim, acaba interferindo também no câmbio, certo? Acaba afastando um pouco os investidores de renda fixa do dólar, né? Isso fica claro quando a gente compara o real com o euro. Então, o real em relação ao euro, também o euro está acima dos R$6, né? Então, o euro não teve essa desvalorização que teve o dólar aqui recentemente, né? Está ainda acima dos R$6 o euro, né? Seguindo aqui, então, para basicamente os metais aí, vem fazendo história com uma valorização bastante brutal. Olha só, 3% em dólar no contrato contínuo de prata. É uma valorização realmente brutal, né? Olha só, isso aqui é parabólico, parece até um gráfico de máxima aí do Bitcoin, né? Quem comprou em outubro de 22 até agora já teve 180% de valorização em dólar. E aqui o contrato contínuo de ouro, então, na máxima histórica, bem acima dos 4 mil dólares, então muito interessante aqui de fato o que está acontecendo com o ouro e com a prata, ambos próximos da máxima, aliás, o ouro na máxima histórica, a prata eu já não sei porque terei que expandir um pouquinho mais o gráfico para ter certeza, né?
Mas muito interessante aqui a valorização dos metais. Olha só, ouro aqui, né? Então, a platina, né? Vamos colocar platina também está se valorizando. Até o próprio alumínio aqui teve uma valorização. Então, os metais realmente estão desempenhando muito bem. É realmente impressionante o movimento dos metais, o que está acontecendo com os metais, conforme as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real perde poder de compra muito mais rápido do que isso. A gente já teve várias moedas aqui no Brasil desde 1913, né? E além disso, a gente tem uma dívida gigantesca. Então nos Estados Unidos ela passa de 37 trilhões de dólares e vem crescendo, sem muita perspectiva de que essa dívida será paga. Então, talvez a desconfiança nas moedas fiduciárias, no sistema financeiro atual, está impulsionando aí investidores para correr para Bitcoin e metais, né, alternativas ao sistema financeiro atual. Então a gente tem iniciativas da BlackRock aí entrando com ETF de Bitcoin, de governos aí como o governo dos Estados Unidos, da China, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies aumentando aí a sua exposição a Bitcoin, mas é um movimento bastante interessante e o movimento dos metais tem a ver com o movimento do Bitcoin, que tem a ver com o movimento das moedas fiduciárias, no sentido de que investidores estão buscando aí qual que vai ser a nova base do sistema financeiro global no futuro. Bom, voltando para o preço do Bitcoin aqui, então 108 mil dólares, será que isso é bom? Será que isso é ruim aí em termos de momento para compra? E é claro, essa decisão é individual, não quero aqui dizer o que vocês devem fazer, mas vou mostrar alguns indicadores, então vou atualizar aqui Myer Multiple do Bitcoin, Fear and Greed Index, vou atualizar o Bitcoin Rainbow Chart, então linhas de tendência, e Bitcoin Long Term Power Law. Começando aqui pelo Myer Multiple, que é um dos indicadores que eu mais gosto aí para o preço do Bitcoin, que leva em consideração uma média móvel aí para o preço do Bitcoin, está muito próximo de 1, o que é interessante geralmente quando o Myer Multiple cai, como aconteceu, por exemplo, na última vez aqui em abril de 2025, caiu para baixo de 1, então o preço do Bitcoin tinha chegado na época em 75 mil dólares, foi um momento interessante para a compra do Bitcoin naquela época, né? Ou se a gente voltar ainda mais 2022 aqui, né? Vamos voltar aqui ainda mais, então para o mês 4, né? Para o mês 3 aí, março então de 2020, vamos ver aqui o preço em março de 2020 para o Bitcoin, foi aqui, janeiro, fevereiro, abril, onde é que está março de 2020? Ah não, eu estou vendo 2021, né? Então, olha só, março de 2020 o preço do Bitcoin estava em 6 mil dólares, foi um momento de queda aqui. Então, olha só como esse indicador ele é interessante aí para você observar essa flutuação de preço do Bitcoin. Quando maior estiver esse indicador, mais esticado pode estar o preço do Bitcoin. Quando a gente olha linhas de tendência, então o Bitcoin Rainbow Chart, o preço agora no patamar atual estaria muito próximo da área de compra de Bitcoin e do Bitcoin Long Term Power Law estaria abaixo dessa linha média de tendência. Então, considerando linhas de tendência, o preço não parece estar esticado, bem pelo contrário, certo? E quando a gente dá uma olhada aqui no Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, já está cada vez menor, então em 28, e lembrando aqui, né, outros momentos em que esse indicador estava mais baixo, então aqui, vamos ver, 28. Na última vez que ele chegou a 28, o preço do Bitcoin estava ali em 16, 17 mil dólares, né? Olha só como o preço estava baixo. Vamos ver outro momento em que o Fear and Greed Index chegou em 28. Então, tivemos aqui 7 mil dólares, né? E, então, em momentos de queda, isso geralmente acontece. Olha só, nessa queda aqui, em um período de alta, vamos ver, 28, 35 mil dólares, né? E depois, logo depois, chegou a 67. Então, é interessante observar como os indicadores mostram que o preço do Bitcoin não parece estar muito esticado mesmo com essa correção, bem pelo contrário. Então, parece ser muito melhor comprar agora do que na máxima histórica, né, que foi um pouco mais de 124 mil dólares. Bom, eu achei bastante interessante essa promoção, tanto atípica aí no caso do Bitcoin, porque a gente tem vários ativos subindo, então bolsa, metais, né, e o Bitcoin está aparentemente um ciclo de alta, mas teve essa correção no momento em que eu gravo esse vídeo. É interessante lembrar aqui das liquidações que aconteceram recentemente, até estou atualizando aqui para ver se teve mais alguma liquidação relevante de posições alavancadas aí para o Bitcoin. Vamos
aumentar aqui o tempo e dar um zoom. Então não teve nada de tão relevante quanto, por exemplo, aconteceu no dia 9 de outubro, com em torno de 16 bilhões de dólares de liquidação. Então, interessante, não tivemos tantas posições de alavancadas, né, no caso, liquidadas agora, então particularmente interessante. É claro que a gente tem a bomba atômica da dívida, que pode levar a uma recessão bastante grave, então isso a gente tem que ficar de olho. Se a gente observar o mercado corrigindo, como aconteceu aqui no início do ano, então o SP500 caindo abaixo de 5 mil pontos e o Bitcoin caindo aí abaixo dos 80 mil pontos, né, então aí a gente tem que ficar atento. Mas no momento atual, né, parece ser uma correção relativamente saudável no preço do Bitcoin. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa correção no preço do Bitcoin que acabou de acontecer. Olha só, 107 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo em tempo real, ao vivo, aqui com vocês. Ao vivo entre aspas, né, porque daí eu vou postar esse vídeo e ele vai sair em breve. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e considerem fazer parte da área de membros aí, apoiando financeiramente o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.